Salve, salve a você! Está no ar o Band Placar com o oferecimento BandBet para falar sobre jogos do Campeonato Brasileiro, da Premier League e, é claro, as melhores oportunidades do mercado que você tem em BandBet. Eu vou provar para você que são as melhores oportunidades do mercado daqui a pouquinho, porque antes eu começo a falar sobre o último jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que será disputado às 8 horas da noite na Fonte Nova, entre Bahia, que ainda não venceu na competição, e o Ceará, time que faz uma campanha surpreendente, afinal de contas, veio da Série B justamente nesta temporada. Começando a falar sobre a equipe treinada pelo Rogério Ceni, o Bahia tem alguns problemas na sua defesa. Afinal de contas, Gabriel Xavier e Canu não estão habilitados a entrar em campo na partida de hoje contra o Ceará. Então a zaga da equipe baiana deve ter David Duarte, ex-atleta do Goiás, e Ramos Mingo na quarta zaga. Na lateral esquerda aí não tem problema nenhum, pelo contrário, é a solução. Luciano Juba, que está jogando muita bola, vai ocupar essa posição pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, aí sim um problema. Santi Arias está vetado, o lateral direito colombiano. Quem deve jogar é o Gilberto, que inclusive marcou gol nesse Campeonato Brasileiro contra a equipe do Corinthians, um empate por 1-1 na Fonte Nova, que vai sediar a partida de hoje. Mais à frente, o Bahia tem muita qualidade, com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, e Cauli, de repente, compondo esse setor do campo. Aí a dúvida do técnico Rogério Ceni, para mim ele não tem essa dúvida, é mais uma dúvida nossa, né? Ele vai jogar com Cauli, que é mais um meio-campista, ou Ademir, que é mais um ponta. A gente só vai saber disso uma hora antes da partida. Lúcio Rodrigues deve retomar a condição de titular no comando do ataque, e pelo lado esquerdo, quem está jogando muito é o Eric Pulga, e pode ter lei do ex, afinal de contas, ele foi artilheiro da Série B no Campeonato Brasileiro do ano passado, vestindo a camisa do Vozão, time sobre o qual a gente fala agora. Boa notícia para o técnico Léo Condé, do Ceará, é o retorno do meia argentino Lucas Mugni, jogador com muita experiência no futebol brasileiro, afinal de contas atuou pelo Flamengo, pelo Sport e pela Chapecoense, e é um bom valor. Mais à frente, uns artilheiros do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, ladeado pelo ótimo Galeano na ponta esquerda, então a expectativa de um grande jogo para você na Fonte Nova entre Bahia e Ceará. O Bahia ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro, de repente tem uma boa oportunidade hoje. Eu vou colocar para você na tela as melhores oportunidades do mercado em BandBet. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito e aí clique no botão Brasileirão Série A. E aí, lembra que eu falei que são as melhores oportunidades do mercado? Agora eu vou mostrar para você por quê. Olha só, tem uma combinadinha que eu preparei para você, que é o Bahia vencendo o jogo e ambas as equipes marcando na partida. O mercado, em média, está pagando R$ 4,33 para essa combinada. A BandBet paga R$ 5,20, ou seja, odds exclusivas que não tem igual no mercado. Por isso que eu falei que são odds turbinadas em BandBet Multiplica, exclusivas para você. Não perca esta oportunidade. E a gente também tem odds exclusivas, sem igual no mercado, para a partida entre Tottenham Hotspur e Nottingham Forest pela Premier League. O Nottingham precisando vencer em Londres para retomar a terceira colocação do campeonato inglês. A gente começa falando sobre o mandante, que joga no Tottenham Hotspur Stadium. A equipe do técnico Ange Postecoglou tem problemas na defesa. A quarta zaga deve ser composta por Ben Davies, uma vez que há lesões, muitas lesões, inclusive do Mick van de Ven, holandês, que é o dono dessa posição. Pelo lado esquerdo deve jogar o Spence no lugar do Udode, italiano, que é o dono dessa posição também. No meio de campo aí o Tottenham tem muita qualidade com James Maddison, com Pape-Sarr e o Yves Bissouma. E mais à frente conta com a possibilidade dos gols de dois centroavantes, hein? Theo, que deve jogar mais pelo lado esquerdo, e Dominique Solanke centralizado, uma vez que o Ange Postecoglou não deve ter, mais uma vez, o Heung-min Son, que é capitão do time, ótimo jogador sul-coreano, que ficou fora, inclusive, das quartas de final da Liga Europa, em que o Tottenham, fase na qual o Tottenham eliminou o
Eintracht Frankfurt, que para mim era o favorito para ficar com a vaga. Falando agora sobre o outro lado da história, o Nottingham Forest, do ótimo técnico português, Nuno Espírito Santo, vem a campo com uma dupla de zaga sensacional, composta pelo sérvio Milenkovic e pelo brasileiro Murilo, jogador inclusive que foi convocado na última leva de jogos da seleção brasileira pelo então técnico Dorival Júnior, jogador revelado inclusive pelo Corinthians. No meio de campo, muita qualidade com Callum Hudson-Odoi, jogador do Chelsea, e o Gibbs White, que é o grande armador desse time, e mais à frente joga o centroavante grandalhão Chris Wood, que não é um craque longe disso, mas na área funciona muito, é um grande goleador. E eu tenho para você as melhores oportunidades do mercado, como eu disse anteriormente, para Tottenham Hotspur e Nottingham Forest, partida que será disputada em Londres. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito e aí você clique na aba Futebol. Clicou no botão Futebol, você já tem aqui Tottenham e Nottingham Forest. Com Nottingham Forest vencendo o jogo, eu acho que vai acontecer isso. A fase da equipe do interior da Inglaterra é muito melhor do que a do time londrino e ambas as equipes marcando, BandBet pagando R$5, ou seja, odds exclusivas para você contra 4,33 no mercado. E é claro que vale uma fezinha para este jogo que começa logo mais às 4 horas da tarde. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. A gente volta.